Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Som. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Tá bom o volume? Show. Então tá bom. Glória a Jesus. Então, Deus tem ministrado no meu coração já tem um tempo, desde quando eu morava ainda em Botafogo, o que não tem muito tempo, mas Deus já estava ministrando no meu coração sobre o porquê ser cristão. Eu vou explicar ao longo da pregação o que Deus colocou no meu coração sobre isso, mas eu venho trazer para vocês essa reflexão sobre por que ser cristão, quem você é, e a gente vai falar principalmente sobre o amor de Deus, amém? Vamos entender o amor, amém? E a ideia da pregação de hoje, Deus colocou no meu coração, é que existem duas linhas, imaginem comigo, duas linhas, que é o que nós sabemos, e a segunda linha é o que nós vivemos. E essas duas linhas, muitas vezes, elas são paralelas. E o objetivo de Jesus é conectar essas duas linhas. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a nossa vida como cristão, sobre o nosso reflexo daquilo que as pessoas veem na gente, amém? Então, muito básico, abre João 3,16 da sua Bíblia, que a gente vai fazer a leitura. Eu creio que as pessoas conheçam de cor esse versículo, que ele é ensinado ao longo da nossa trajetória, né, há anos e séculos. Então, se você puder, declara comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se puder, feche seus olhos comigo para a gente orar, amém? Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença porque cremos no Teu amor, cremos no Teu sacrifício. Então guia essa ministração, usa a minha vida, Jesus, não para que eu seja glorificado, mas para que a Tua presença seja glorificada, para que haja aqui nessa noite entendimento, para que o Teu Espírito Santo se mova e abra as portas aqui do nosso coração, Jesus, para que a gente possa ser edificado pela Tua palavra. É o que nós louvamos, agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando eu penso em Jesus, a primeira coisa que vem na minha cabeça é amor. Isso, assim, foi uma coisa que mudou na minha vida. E foi a primeira palavra que eu penso, Jesus é amor. E é muito legal eu ver esse versículo que fala que Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente percebe o amor da Trindade em si, né? Que é Deus dando o seu Filho por nós e Jesus escolhendo ser o sacrifício por nós. Então, quando eu penso nisso, eu falo, cara, Jesus é muito tremendo porque Ele realmente sacrificou por nós, né? E aí, Deus foi colocando no meu coração que aquelas duas linhas que eu falei com vocês, vocês lembram? Que é o que nós sabemos e o que nós vivemos. Falou que o plano de Jesus é conectar isso para que a gente possa viver aquilo que a gente sabe. Ou seja, para que a gente deixe de ser pregadores de Cristo sem ser seguidores de Cristo. Vocês estão conseguindo entender aonde a gente vai chegar? Amém? Então, beleza, que bom. Então, essa é a grande sacada, eu acho, que existe no Evangelho, você compreender que, na verdade, Jesus veio unir as duas linhas da nossa vida. Jesus veio dar para a gente, né, o contexto e a história e a demonstração do como viver, né? E eu estava lendo um livro do Max Lucado uma vez, ele escolheu os cravos. E o Max Lucado tem uma frase que marcou muito a minha vida quando eu estava lendo, que ele fala assim, que Jesus teve que vir e teve que sofrer tudo o que ele sofreu para que ele ganhasse a sua confiança. Porque uma coisa é você falar assim, não, mas você tem que seguir a Jesus porque Ele é o certo. Jesus nunca sofreu, Jesus veio como Deus, mandou todo mundo pastar, salvou a humanidade e fala para você assim agora, abre mãos dos seus desejos, venha viver para mim. Seria complicado você falar assim, olha Jesus, desculpa, mas você não sabe o que eu estou passando. Não, Jesus teve que vir, sofrer tudo que ele sofreu, para ele virar e falar assim, olha, tudo isso que você está sofrendo, eu já passei. Aí ele ganha sua confiança. Às vezes a gente não tem essa compreensão, mas com certeza você pensa em Jesus e você fala assim, caramba, ele sofreu muita coisa. Não é possível que eu não consiga dar minha vida para ele merece tudo isso. Então, na verdade, Jesus, ele demonstrou o caminho para a gente, ele deu o testemunho dele de como se faz, né?
ao longo da minha jornada, Deus estava me lembrando quando eu orava ali, quando eu tinha os meus 16 anos que eu me converti. Eu estava com a mão levantada orando, Deus me deu a imagem exata de eu com 16 anos louvando Jesus, e foi colocando no meu coração assim, são muitos anos de batalhas, de lutas, de vontade de falar, chega, mas até agora a gente está aqui. Então eu quero que você também pense nisso, olhe e fale assim, deixa Deus te lembrar na sua vida, da onde você veio. E fala assim, lembra aquele dia que eu me converti, que eu aceitei Jesus? Até hoje eu estou aqui. Que Deus quer colocar no teu coração confiança de quem Ele é, não de quem você é. Não é porque você é muito bom que você está aqui até agora, mas porque Ele é muito bom. Porque Ele venceu, e Ele falou assim, olha, eu venci, você vai vencer. Vão passar anos, vão passar dores, igreja pequena, grande, grandes ministérios, vai morar num casebre, numa mansão, vão passar tudo. Mas eu sou bom demais. E vou restaurar a sua vida sempre, vou cuidar de você sempre. Então não se preocupa, porque os seus pés não vão titubear, não vão tremer. Amém? E aí Deus começou a colocar no meu coração sobre essa realidade do cristão, que hoje em dia a gente vê na mídia, a gente vê às vezes a nossa família, nossos amigos, muitas pessoas que falam que são cristãos e dá vontade de a gente falar assim, ó, shh, não fala não. Guarda só para você, que está tenso o testemunho aí, né? E a gente vê como anda longe um propósito do outro, né? E aí, Deus separou no meu coração, eu queria conversar com vocês sobre isso, dois jeitos de permitir que essas duas linhas aconteçam, que o plano de Jesus aconteça na sua vida, que é fazer você viver aquilo que você sabe, amém? Porque a palavra, ela não vai te salvar. Quando eu digo a palavra, não é a Bíblia, não. Eu digo a palavra. As palavras, o português não é o que te salva. Então, eu estava vendo um vídeo que o Marcos postou para a gente no grupo do Radar, que é o grupo dos jovens. E no vídeo é daquele Jesuscope, é um canal do YouTube muito bom. E ele fala que ele tem uma filha pequena. E aí, Deus começou a trabalhar com ele a imagem de como é que Deus, acontece o relacionamento cristão do homem com Deus às vezes. Que é como se fosse assim, ele vira para a filha dele e fala assim, minha filha, vai arrumar o seu quarto. Aí a menina vai para o quarto. Daqui a 2 horas ela volta, fala, papai, olha que maravilha. Ele, o que foi, minha filha? Ela, eu gravei o que você falou, vai arrumar o seu quarto. Olha que show. Aí ele fala, que bom, minha filha, que bom que você gravou o que eu falei, mas você arrumou o seu quarto? Ela, pai, não tive tempo. Eu estava memorizando o que você me falou. Ele, não, que bom, minha filha, mas vai agora e arruma o seu quarto. Aí ela volta. 2 horas depois, ela volta, papai, olha só que legal. Ele, o que foi? Eu fiz uma canção com o que você me falou. Aí ele falou assim, eu sou pai, né? Pô, todo pai tem esse carinho e fala assim, meu filho, deixa eu ouvir. Ela, vai arrumar o seu quarto. Aí ele fala, que lindo, minha filha. Mas você arrumou o seu quarto? Ela, eu estava muito ocupada compondo a canção para você, pai. Você começa a pensar que muitas vezes nós somos assim com Jesus. Jesus está falando com você assim, ó, vai amar. E você fala assim, Jesus, eu compus uma canção assim, vou amar o meu irmão, né? Eu compus uma canção, a alegria do Senhor é minha força. Deus está falando para você assim, sou mesmo. Você já arrumou o seu quarto hoje? Como é que está a sua casa, o seu coração essa noite? Você realmente tem cantado as minhas palavras, vivido, ou você só tem decorado o que eu estou falando para você? Esse vídeo foi muito bom, eu aconselho a assistir esse Jesuscope. Eu acho que Vitor, o nome dele, é magnífico, cara, é muito abençoado por Deus. E o primeiro tópico é, deixe Deus consumir o nosso interior, o seu interior. Para haver transformação de verdade, é preciso que exista só Deus no seu coração. Essa história de, Deus ocupou até aqui, daqui para cá, eu estou tranquilo, não existe. A gente fala e repete muitas vezes, Deus não é um Deus que pede muito. Isso é muito legal, Deus não pede muito. Deus pede tudo. Ele quer tudo. Né? Tem uma música do John Mark Macmillan que fala que Deus tem ciúme de mim. Né?
Ele canta, Deus tem ciúme de mim, eu sou como uma árvore sendo balançada pelo vento da sua misericórdia. É quase isso mesmo. Não pode ter ciúme porque o Deus, né, não se inflama de ciúme, porque ele não é igual ao homem. Mas é isso mesmo, Deus tem ciúme de você. Né? Deus fala assim, você é meu. Deus não quer que seus braços e a sua cabeça sejam dele e os seus pés sejam do mundo. Entendeu? Deus não quer ouvir de você apenas uma canção. É por isso que, na verdade, a gente continua tendo milhões de ministérios de louvor e poucos missionários. Porque as pessoas ainda estão querendo cantar o que Deus mandou fazer. É por isso que, na verdade, a gente continua tendo muitos pregadores de púlpito e poucos missionários de lar, de condomínio, de casa, de família. Porque a gente continua cantando o que Deus mandou a gente fazer. Né? Então, está escrito assim, deixe Deus consumir o nosso interior. João 13, 34. Vamos lá. Esse versículo é maravilhoso, porque só acreditar no amor não muda. Jesus é amor, certo? Mas só acreditar em Jesus não muda. Nossa, Lucas, que é isso? Não. Só acreditar em Jesus não muda. É preciso viver Jesus. Vocês sabem o que é um cristão? Cristão na Bíblia é pequeno Cristo, né? Eram pessoas que as pessoas olhavam para os discípulos e reconheciam Jesus, que é o Cristo, o Messias, na vida dessas pessoas. Então, quando alguém te chama assim, você é cristão, ela está falando assim, você é um pequeno Cristo. Essa é a lógica. Então, não adianta a gente acreditar no amor, a gente precisa viver o amor. E aí João 13, 34, 35, diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí que é pesado. Assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Jesus fala, ame ao seu irmão, já é difícil. Aí ele fala, assim como eu vos ameis. É pesado demais. Porque na verdade Jesus está mostrando para a gente, sabe o que Jesus quis falar aqui na verdade? Tenta a sorte de amar o seu irmão sem viver comigo. Vai para o trânsito todo dia, de Caxias até aqui, sem viver uma vida com Jesus, querer demonstrar amor no trânsito. Tenta acordar todo dia e falar, não preciso de Jesus, eu vou amar os meus irmãos. E vai viver a vida amando os irmãos. Quando Jesus coloca assim como eu vos amei, Jesus está falando assim, olha, é impossível você amar como eu amei. Porque para você fazer isso, você vai ter que dar a sua vida. Para uma pessoa que às vezes você nem conhece. Consegue imaginar o amor de um Deus tão maravilhoso, que ele há 2000 anos atrás, ele olhou e falou assim, caraca, eu gosto muito do Igor, eu amo muito ele, mas eu sei que ele vai ter pecados na vida dele, mas eu vou cancelar essa dívida, para que ele alcance a caminhada comigo. Jesus olhou para cada um de nós e falou assim, estou te usando de exemplo, mas só, né? O Igor é um cara bom, só para ficar gravado ali. Jesus está olhando para você e falando assim, 2000 anos atrás, ele na cruz, e passando a imagem de cada um na mente dele. E ele olhando para cada um. Ele devia estar olhando para os soldados. Falando assim, é por você, é por você, é por você, é por você. Mesmo que às vezes os soldados não entendessem. Mesmo que às vezes você não entenda. Mesmo que às vezes a pessoa na sua casa, ela não compreenda. Jesus morreu não para que você compreendesse. Jesus morreu para que você tivesse salvação. Então amar uma pessoa não é amar só porque ela é boa. É amar porque ela precisa de salvação. Porque você só é alguma coisa por causa de Jesus. Então, enquanto a gente continuar falando do amor, sem ser amor, o amor vai ser só uma palavra, e que as pessoas vão tentar traduzir. Amém? Eu separei alguns versículos, não precisa abrir no datashow não, eu vou ler aqui, que são versículos que falam sobre o amor, né? E diz assim, Romanos 12, 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros
mais do que a si próprios. 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Apocalipse 2,4. Contra você, por isso, porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Separei 3 versículos. 2 que falam sobre a alegria do amor, falam como é amar, e o terceiro, em que é uma carta escrita às igrejas, e fala assim, você abandonou o primeiro amor. Isso é muito bacana, porque o amor é a nossa maior arma, né? Nossa caminhada como cristão, com certeza essa é uma coisa que você já ouviu na sua vida, ouviu 500 vezes como cristão, sobre o amor de Cristo. Mas essa noite Deus me incomodou exatamente para a gente poder relembrar o amor dele. E o primeiro amor é aquele amor, digamos, que você está desarmado na presença de uma pessoa. Quando você está, é o primeiro amor que você fala assim, nossa, é o primeiro mês de namoro. Alguns vão lembrar, alguns passaram há muito tempo, alguns estão recentes. O primeiro mês de namoro é quando você fala assim, eu quero ver essa pessoa, mas você ficou até agora no trabalho, mas eu quero ver ela. É o primeiro amor, você está doido para passar a sua vida inteira com a pessoa, você quer estar o dia inteiro, nada te estressa, nada te derruba, a pessoa falou qualquer coisa, você fala, tá de boa. É o primeiro amor, é o amor que você se entrega de verdade, é o amor que você se doa. Não é o amor que você está esperando uma coisa, você se doa. Então o primeiro amor com Cristo também tem que ser assim. A gente precisa ser lembrado, porque a gente tem a tendência no ser humano é se habituar à rotina. Que é o quê? É você amar a Cristo e ao longo da sua jornada você encontrar uma dor, uma doença, uma dificuldade, mudança. E aí você começa Deus é bom, mas a vida não está tão boa assim. Deus é bom, mas hoje eu não vou na igreja não. Não, amanhã eu vou. Não, semana que vem eu estou lá. Quando você percebe, já esfriou. Porque é Apocalipse 2,4 que fala, porque o amor esfria. Se você não cuidar, o amor é a nossa arma, se você não recarregar ele sempre, ele continua esfriando, né? Então, para a gente continuar pregando aquilo que a gente vive, a gente precisa olhar com os olhos espirituais. Volto a dizer, nós somos um espírito que possui uma alma e que habita num corpo, amém? Então, na verdade, nós somos espírito. E a gente precisa olhar o lado espiritual das coisas. A gente precisa começar a levar isso a sério, olhar com o lado espiritual. É difícil, porque às vezes parece que a gente não está enxergando nada, né? Eu tinha um gibi, não sei se foi um gibi ou se foi um livro, não sei. Meu pai me deu muitos anos atrás, quando eu tinha meus 17 anos, 16. E era um gibi que contava a história de uma menina, e o gibi mostrava o lado espiritual da vida dessa menina. Então a menina andando, indo para a faculdade, eu devo colar ou não? Os diabos e os anjos batalhando, e o gibi bem maneiro, né? Nada de história de menina não, o gibi, os anjos guerreando, um negócio maneiríssimo. E eu falei assim, gente, é assim que deve ser. Enquanto você está assim, será que eu vou na igreja ou não? Tá a cambada de anjo aqui brigando, aqui empurrando o diabo para tu quanto é lá. Falei, vai sim. Porque tem uma batalha espiritual acontecendo sobre a sua vida a todo instante. Que o diabo tá querendo fazer você ficar em casa, querendo fazer você ficar sozinho, perder a esperança, perder a força, achar que não dá, achar que está doendo demais, dói muito, que a vida você tinha que viver até os 98 anos, né? Tinha que ser igual o Niemeyer, 200 anos vivendo. A gente fala assim, tadinho, tem uma história de uma menina que com 14 anos, ela pregava já nas rádios, ela ia na escola fazer visita, tem na internet a história dessa menina. E fazia um monte de coisa com 14 anos. Aí ela estava dentro de um carro e morreu. Aí todo mundo, por que Jesus você levou ela? Ela era boa demais. Por que você levou ela, Jesus? Porque Jesus já cumpriu o propósito dela na vida dela. Para que vai fazer ela viver até os 90 anos? Se o melhor que a gente tem para viver é com Jesus. Muitas vezes a gente está vivendo o evangelho da cura. Deixa eu falar isso sério com vocês. Todo mundo fala assim com você. Você vai ser curado em nome de Jesus. Você está com gripe? Você vai ser curado em nome de Jesus. Espera aí. Se você estiver no leito de morte e você for curado de novo, vai demorar um pouquinho mais para chegar para o céu. Então, quando Paulo fala, eu combati o bom combate, ele estava aceitando que chega uma hora e tudo tem um fim. Não estou falando que você vai estar no leito e vai morrer. Estou falando que a morte é inevitável ao ser humano. Né? E é muito bom para a gente isso. E como cristão, o nosso alvo está lá no céu, não está aqui na terra. Os nossos prêmios, né? Não é agora, é lá no céu.
Então a gente precisa também acostumar que Jesus não veio pregar cura. Jesus não veio pregar riqueza. Jesus não veio pregar total felicidade financeira. Jesus veio pregar salvação. Jesus veio pregar a salvação através do amor e através das atitudes. Porque quando você começa a pregar o amor sem usar a palavra, aí você começa a ver transformação na vida das pessoas ao seu redor. Você vai reparar que aquele seu amigo, isso é comum. E com certeza vai ser comum na sua vida também. Seu amigo que não é cristão, ele até sacaneia, mas ele é cristão. Não vai sacanear, ele é cristão. No momento que ele tiver dificuldade, ele vai procurar você. Porque ele sabe que você é a rocha. Pode ter certeza, o mundo olha para o cristão como a rocha. Eles podem zombar, eles podem falar do que for. E não é porque nós somos fortes, não. É porque eles reconhecem uma coisa diferente em você, que é a luz de Jesus. E é essa luz que a gente precisa deixar brilhar. Não é só falar do amor de Jesus. Não é só falar assim, eu sei quem foi Jesus. Eu sei o que Jesus fez. Não é isso. É falar, eu vivo com Jesus. A pessoa te pergunta, cadê Jesus? Você fala, está aqui dentro de mim, do meu lado, por cima. É aí que está Jesus. Entendeu? Vocês estão entendendo onde a gente quer chegar essa noite, né? Amém? Então tá assim, vamos lá, 2 Coríntios 5, 7 ao 9. Amém. Então vamos assim, 2 Coríntios 5, do 7 ao 9. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo está falando assim, a gente cantou isso aqui hoje, é maravilhoso. Você não vive pelas circunstâncias. A gente vive pela fé, a certeza de quem Cristo é. Fé, Hebreus 11, 1, é a certeza das coisas que nós não vemos, mas esperamos. É você não estar vendo a ponte construída, mas é dar o primeiro passo sabendo que ela vai estar ali quando você pisar. Amém? Muito show. E aí o primeiro momento foi isso, né? Deixa Deus consumir o nosso interior. E o segundo entenda os seus limites. Só Jesus tem poder ilimitado. Cabe ao cristão compreender o limite dele. Eu estava vendo um vídeo hoje que eu fiquei um pouquinho assustado só um pouquinho. Que foi eu não estou caluniando ninguém, não quero caluniar ninguém, não quero falar, julgar, não estou fazendo isso. Só quero mostrar para vocês que uma vida sem seguir o que Jesus fez, não sem fundamento. E o pastor estava naquele momento de oração, e chegou uma pessoa que no altar orando, ele pegou, bebeu uma água e cuspiu na boca do cara. Estou falando isso para assustar mesmo, porque me impactou. Eu falei, que isso? Você já leu na Bíblia que Jesus fez isso? Cuspiu dentro da boca de um cara no meio do louvor. Para quê? Qual o propósito disso? Aí eu vi um outro que colocou lá no Facebook dele lá, vendendo uma água de Israel a R$150. O outro estava com uma Bíblia cheia de óleo, de óleo, dizendo que está secando o óleo da unção na Bíblia, e esse óleo vai derramar na vida das pessoas. Sabe por que quando você fala que é cristão, as pessoas se assustam e tironizam? Por causa disso. Porque a gente está vivendo um evangelho que não é Cristo. A gente não está vivendo o que Jesus já conquistou para a gente. A gente não precisa mais ficar dando chibatada nas costas para poder merecer o céu. A gente não precisa mais subir uma catedral de joelhos para conquistar o céu. A gente só precisa aceitar que Jesus seja o primeiro na nossa vida. Amém? E é isso que é entender o seu limite. É você olhar para uma situação e falar assim, Deus, eu não sou capaz de seguir, mas com você eu sou. Amém? E aí, Deus colocou no meu coração um negócio que eu achei interessante, que é uma vida cristã, ela não começa, quer ver? Uma vida cristã não se limita ao dia em que aceitamos o sacrifício de Jesus por nós.
ela começa ali. Então, se você achar que você é salvo hoje, salvo para sempre, toma cuidado. Porque, na verdade, a gente pode ficar para trás, se a gente não se cuidar todo dia. É o que a gente está falando, o primeiro amor, ele precisa ser cuidado, o amor, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser enchido todo dia pelo Espírito Santo. O amor só vai ser enchido se você tiver intimidade e conversa com Jesus. Então você precisa permitir que o Espírito Santo encha você todo dia. É uma oração diária. Uma oração é um trabalho muito grande, eu sei, mas é um trabalho de todo dia, de acordar e falar assim, Senhor, enche a minha vida com teu Espírito, com teu amor, para que eu transborde isso. Aí no outro dia, já orei ontem, ora de novo. Senhor, enche a minha vida. A gente como cristão, a gente precisa elevar a nossa vida a um lado mais espiritual do que carnal. Né? Que é enxergar que na verdade a nossa busca aqui não é uma vida eterna aqui, não é um trabalho bem sucedido aqui, não é ter um altar grande assim, que pelo menos para mim é muito grande, né? Eu estou acostumado com os pallets no chão que a gente pisava, é muito grande. A nossa vida não é ter um templo suntuoso. Jesus não se importa com nada disso. Jesus nunca teve interesse que o homem construísse templo. Por isso, quando os discípulos falaram, Jesus, olha que lugar lindo, ele falou, isso aí não vai durar pedra sobre pedra. Ele está falando, tudo vai passar, né? Todas as dores vão passar, todas as amarguras, as dificuldades, mas o amor de Jesus vai permanecer para sempre. E essa precisa ser a nossa confiança em Deus. O Luciano falou hoje de manhã um negócio muito legal. Ele falou que quando os discípulos estavam no barco, o barco na tempestade, Jesus estava ali. E existem dois ensinamentos que podem ser tirados disso. Um é que os discípulos não tinham fé de que Jesus poderia acalmar a tempestade, que eles iriam acalmar a tempestade. E o outro é de que se a tempestade não parar, com Jesus você vai passar direto pela tempestade. Isso é muito irado. Quando ele falou, eu falei, putz, é isso aí. Porque às vezes a gente está sempre esperando que o mar abra a nossa frente. A canção diz isso, e o mar vai se abrir à minha frente, eu vou passar. Nem sempre. Às vezes você vai ter que começar a andar, velho. Tem que começar a andar. Porque a tempestade vai estar ali, mas você tem que crer que Jesus está no barco com você. E essa tempestade não vai causar um arranhão em você. Você vai chegar bem do outro lado. Amém? Então, vamos abrir em Gálatas 2:20. Se quiser. Que é um versículo que Paulo fala, que eu acho fantástico, que é exatamente sobre isso. O plano de Jesus é unir aquilo que nós sabemos com o que nós vivemos, para que quando as pessoas olharem para a gente, elas não vejam simplesmente uma pessoa que sabe muito, ou uma pessoa que vive bem, mas uma pessoa que caminha como Jesus caminhou. Amém? Gálatas 2:20, isso. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Na minha versão eu coloquei que fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, amém? Cristo vive em você. E é isso que nos dá força para caminhar. Essa é a nossa esperança. Esse é o amor que vence o mundo. É Cristo vivendo em você. Então vai vir dor, vai vir dificuldade. Romanos 8 fala isso. Vai vir dor, tribulação, dificuldade, tempestade, pobreza, riqueza, o que for. Você vai vencer, porque Jesus venceu. Jesus já te deu direção, falou, segue os meus passos aqui. Confie em mim, porque eu passei por tudo que você passou, e pior, e venci. E você vai vencer porque eu estou segurando. A gente falou hoje no louvor. Jesus, quando derramou o sangue dele, ele meio que, é tipo super bonder. Ele passou o sangue dele na sua mão, ligou com a dele, e não vai soltar nunca. As pessoas vão pegar serrote para partícula ali, o diabo vai fazer o que for. Você vai ficar balançando ali, que a tempestade, Jesus segurando, você vai estar balançando. Jesus está ali assim, mas não solta mesmo. Que esse é o propósito de Jesus, salvar a humanidade. O inferno não foi feito para os homens. Então leve isso para o seu coração, que o amor de Jesus
Ele é fiel para curar, para trazer libertação, para trazer restauração, para poder transformar a sua vida no propósito e sonho dele. Amém? Então hoje é um dia de ceia. Então, para encerrar, eu quero ler Efésios 3, do 14 ao 21, com vocês, que eu quero fazer isso como uma oração para o nosso coração, para o meu coração, para o de vocês, porque tenho certeza de que tudo que um pregador vai falar para você, antes Deus falou no coração dele para ele. Então, o que eu estou falando para vocês foi o que Deus colocou no meu coração e me ajudou, porque às vezes a gente, né, o pregador, ele quer falar uma coisa que mude a vida das pessoas, mas ele precisa mudar antes. Então eu quero, assim como vocês, ser cheio de Cristo para que a gente possa caminhar junto nisso, amém? Eu vou ler na minha versão, que é a NVI, vocês podem acompanhar aqui, tá? Que diz assim: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a oração dessa noite, para que Jesus encha a sua vida e que você tenha compreensão do tamanho que é o amor de Cristo por você, para que Jesus te lembre essa noite do tamanho do amor de Cristo que é por você. Então, quando a gente for fazer a ceia, for ceiar, deixa Jesus falar no teu coração e te lembrar sobre o sacrifício dele por você, para que no teu coração haja um renovo essa noite do primeiro amor de Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Glória a Jesus.